Anara Kerran, Nemê, meu nome é Andrei Guaianazzi Ato, eu sou artista plástico, natural de Jundiaí, interior de São Paulo. Sou parte do povo do Ofrém Guaianá e com muito orgulho, na minha infância, eu trabalhei como pedreiro com meu avô. E eu conto esses dois detalhes porque são bases que fundamentam toda a minha produção como artista plástico. Estou aqui na Galeria Janaína Torres, comemorando junto à galeria os 10 anos de existência, com uma exposição chamada Alicerces. E eu considero uma exposição muito especial, foi pensada com muito carinho, com muito cuidado, que traz alguns dos trabalhos que são de fases que eu considero muito importantes na minha trajetória como artista. Como, por exemplo, trabalhos da série Manta, né, uma das séries mais conhecidas da minha produção, e uma das primeiras séries que eu trabalhei como artista, né, na arte contemporânea, onde eu trazia um pouco da minha experiência como pedreiro e tratando de dois universos muito distintos, né, o feminino, que domina a questão da produção de renda, né, da costura de renda, e da construção civil, que é inevitavelmente um mundo majoritariamente masculino, e numa peça só trazer uma equalização entre esses dois mundos. Outra obra que eu considero importante, que está aqui na exposição também, são peças da série Alicerce, que inclusive eu estive expondo no último ano no Museu Mola Museum, em Los Angeles, e que trata da tensão, do jogo de forças entre as culturas indígenas, mais especificamente cultura guaianá, com um processo de desenvolvimento da noção de modernidade da sociedade brasileira, mais especificamente de São Paulo, né? Alicerce é alicerçar, alicerce é aquilo que sustenta, alicerce é fundamento, alicerce é base, né? Alicerce então tem extensão para baixo, para segurar um peso que está em cima. Essa ideia de pesos e contrapesos está muito presente na poética desse artista, não é? Então é um artista que é capaz, por exemplo, de pegar uma certa quantidade de barro e transferir esse barro para uma tela. Esse artista é capaz de pegar, tem essa habilidade, digamos assim, de pegar uma certa quantidade de cimento e tornar esse cimento um pigmento para a pintura corporal. Vamos pensar aqui um pouco na história da arte, quantos construtores tivemos na história da arte, né? A história da arte italiana, não é? Quantos construtores de igreja, quantos arquitetos, que eram pedreiros, que eram pintores simultaneamente, que eram escultores, né? Então acho que o Andrei, ele reúne essas muitas habilidades, e eu acho que é um artista muito inteligente ao lidar muito bem, de maneira crítica, de maneira analítica, e de maneira, inclusive, com certa deferência e certo respeito com a tradição da história da arte brasileira, de um lado, e uma tradição visual indígena, de outro. Outra série de trabalhos que eu considero muito importantes nessa exposição é uma série de trabalhos inéditos, que se chama Céu de Urucum, e onde eu desenvolvo a ideia de levantar um céu derrubado, né? O grande filósofo indígena Yanomami, Davi Copenaua, fala sobre a situação de viver um céu em constante estado de queda. Nós, do povo do Ofrém Guaianá, a gente fala sobre um céu que já foi derrubado, e nós, junto com o povo unidos, passamos os últimos anos um processo que a gente considera um processo de levantar um céu que já estava no chão, né, recuperando questões da nossa cultura ancestral, discutindo a nossa questão de território, já que nós somos o povo nativo da cidade de São Paulo e não temos uma aldeia para o nosso povo. E num espaço ocupado na Zona Leste, depois de 100 anos da destruição da nossa última aldeia na cidade de São Paulo, nós, no ano passado, no ano 2025, começamos a reconstrução de uma aldeia tradicional, e nós pudemos construir a primeira casa Guaianá, depois de quase 100 anos da destruição da última,
respeitando a arquitetura tradicional do Furam-Guaianá. E alguns trabalhos dessa série elas trazem parte dessa experiência, né? São resultados poéticos dessa experiência, desse período de construção dessa casa, né? Que levou cerca de 3 meses. Então é mais uma etapa do que a gente considera esse processo de levantar esse céu derrubado.